Olá pessoal, Felipe Fabri, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a dinâmica do mercado de milho ao longo de 2023 e o poder de compra do pecuarista frente ao cereal ao longo dessa temporada marcada por fortes quedas tanto para a cotação do milho quanto para a cotação do boi gordo. Bom, como que foi o ano primeiro no mercado do milho, né? Nós assistimos uma forte retração nos preços do cereal, principalmente até meados de julho, agosto de 2023. A safra 22-23 encerrada nesse período foi uma safra recorde, com destaque à colheita da segunda safra. O Brasil colheu aí mais de 130 milhões de toneladas de milho, considerando primeira, segunda e terceira safra, e isso pressionou os preços à época. Destaque aí que essa pressão de baixa levou ao melhor patamar de relação de troca com relação ao insumo pro pecuarista brasileiro visto aí os últimos 12 meses. Então, apesar do momento pressionado para a arroba do boi gordo ao longo da temporada, a relação de troca com o milho em 2023 ela acabou operando em patamares melhores do que os que nós assistimos em 2022, tá? Então, como que está hoje esse mercado? Pegando agora a primeira quinzena de dezembro, a gente vê a cotação do milho retomando firmeza. E por que que a cotação do milho está retomando firmeza? Há uma certa incerteza com relação às perspectivas de produção aqui no Brasil. Houve um atraso com relação à semeadura da safra de verão e nós teremos provavelmente uma janela de semeadura mais curta para o milho para a segunda safra, que é a principal safra aqui no nosso país. Pô, Fabri, mas nós não tivemos uma excelente produção de milho na temporada 22-23? Não deveria aí ter um estoque relativamente relevante, pensando agora no primeiro trimestre do próximo ano? Deveria, mas isso não aconteceu porque foi um ano de recorde de exportação. Nós estamos com uma estimativa de exportação na ordem de 55 milhões de toneladas para a temporada 22-23, para esse ano de 23 praticamente, com um consumo doméstico na ordem de 70 a 75 milhões de toneladas, ou seja, praticamente toda a produção da última safra ela foi consumida no próprio ano safra e os estoques praticamente ficaram inalterados. Para o próximo ano safra, perspectiva de menor área, queda com relação à produção já era esperada nas projeções iniciais pelos órgãos oficiais e agora com o aspecto clima, os preços do milho têm trabalhado firmes aqui no nosso mercado. A cotação tem trabalhado próximo dos R$ 66,55 com base em Campinas, São Paulo, praça de referência, um aumento de 6,7% no preço médio em relação ao mês de novembro, e a perspectiva de preços para o mercado do milho, pelo menos para o primeiro semestre de 2024, até as expectativas de produção se confirmarem, é de aumento com relação à cotação. Então a gente deve ter milho trabalhando mais próximo dos R$ 75 a R$ 76 por saca para a próxima temporada, é o que aponta o mercado futuro no fechamento dessa análise de hoje. Mas Fabri, a relação de troca para o pecuarista, como ela ficou? Bom, ao longo de 2023, com essa maior oferta de milho que houve, os preços cederam e a cotação da arroba do boi gordo ela também acabou cedendo. Mas a intensidade de queda para o milho foi maior do que a intensidade da queda para a arroba do boi gordo e com isso a relação de troca chegou aí ao longo do ano de 23 a uma máxima de 4,3 sacas de milho para cada arroba de boi gordo vendida aqui na praça de São Paulo. Então, quando a gente pega para comparar o começo do ano, a gente começou 2023 com 3 sacas de milho para cada arroba vendida. Então, no primeiro semestre houve uma boa melhora com relação à relação de troca frente ao insumo. Essa relação de troca, com a entrada do segundo semestre e o avançar dele, foi caindo, chegando ao patamar hoje, em dezembro de 23, na casa de 3,6 sacas por arroba negociada na Praça de São Paulo. Apesar dessa queda no segundo semestre, quando a gente pega para analisar o final do ano de 2022 e o final desse ano de 2023, houve uma melhora pro pecuarista na ordem de 15,8% no seu poder de compra frente ao insumo, mesmo com o cenário pressionado de preços da arroba do boi gordo. Então, no geral, assistimos um bom ano com relação à negociação frente ao insumo, e aí fica a atenção
para a perspectiva que nós temos de aumento nos preços para o milho e uma manutenção dos atuais patamares de preço para a arroba do boi gordo, pelo menos para curto e médio prazo, que deve acabar tensionando os preços do cereal e piorando a relação de troca ao produtor no primeiro trimestre de 2023. Por hoje era isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima.